Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pode. E aqui no Incol você pode. Então, bora lá para mais uma chamada, Aline? Bora, sala aberta. Chegou a hora da gente conversar de forma leve e descomplicada sobre histórias e experiências vividas pelas pessoas no mundo da tecnologia. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no banco do carro, no sofá de casa, se tiver na academia, corre pro cardio, onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é mudando a mentalidade na educação com a tecnologia. E hoje a gente trouxe uma dupla fera que vai nos trazer muito contato com a vivência deles, do como está sendo esse uso da tecnologia e como a tecnologia está influenciando na educação. Vamos chamar os nossos convidados, Aline? Vou começar apresentando ele. Atualmente coordenador do curso de formação técnica da ETEC Cidade Tiradentes. O grande papel deles é a formação desses jovens, promovendo um crescimento ali, um início de carreira e transformando a vida desse pessoal. E também a nossa professora, que já foi coordenadora. E também ela é o quê? A inspiração para essa moçada, a inspiração para esses jovens. Ela trabalha muito com esse sentido de mentoria. Vamos chamar eles? Vamos, sejam Sejam bem-vindos, bem-vindos, Doni Doni e e Tai. Tai. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Gente, Obrigado, gente. obrigada por aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Para a gente começar, né, mantendo o cavalheirismo, Certo. Tai, começa se apresentando pro pessoal. Meu nome é Tayane, sou formada em Sistema da Informação, né, pela Fundação Santo André. Depois eu fiz a pós-graduação em Lean Manage. Hoje eu fiz também uma pós-graduação em Matemática. Também sou formada em Matemática, uma bagunça, né? E também tenho uma pós-metodologia de ensino de matemática e fui stake também para programação, desenvolvimento. Essa não cansa de estudar, né? Não, Cansa. mas faz sentido, né? Se tá na educação, ela tá se Tem que atualizando para estudar, né? Pode parar. Pode. É isso. E agora, Doni, fala um pouquinho pro pessoal de você. Olá, gente. Eu sou o Doni. Eu sou professor da ETEC, além de coordenador também. Sou formado em Ciências da Computação. Eu tenho uma pós em Pedagogia. E eu estou no Centro Paulo Souza desde 2018, mais ou menos, como professor. E como funcionário do centro, eu comecei em 2014, quando eu tinha meus 19 anos. É interessante também até comentar que eu fui aluno da ETEC antes de tudo, né? Eu trabalho hoje na ETEC, onde eu me formei, fiz um curso técnico lá. Assim que eu me formei, surgiu a oportunidade de ser um auxiliar de professor. Então, eu estou na área da educação desde sempre. Desde sempre, quando eu tinha 19 anos, eu ingressei na área da educação. E aí, futuramente, virei professor e hoje eu estou como coordenador na ETEC da cidade de Tiradentes. eu vou lá para educação híbrida, modelos híbridos. Vocês já estão nessa área num período, né, de que a gente passou aí por uma restrição de contatos pessoais. Como é que vocês lidaram com isso nesse período e o que vocês chamam hoje de educação híbrida? Ter esse avanço tecnológico, coisas que provavelmente aconteceria dali, sei lá, 5 anos, eu acredito que a gente teria a introdução dessas tecnologias que a gente utiliza hoje, mas a gente, em vez de demorar 5 anos para introduzir isso, a gente teve que introduzir de um dia para o outro. Isso. E começou primeiro com totalmente remoto, né? Então, ali ainda não estava caracterizando o ensino híbrido, né? Era totalmente remoto. Só que a gente não sabia como ia funcionar. Então, quando estourou a pandemia, a gente teve um recesso adiantado. O recesso que aconteceria em julho aconteceu em março. Isso. Então, a gente ficou um mês ali de recesso, que foi o nosso tempo de planejamento. Os alunos ficaram de recesso, a gente ficou meio que planejando como retomar as aulas. E aí a instituição correu atrás de conseguir alguma plataforma para a gente conseguir ministrar essas aulas. E foi loucura. E a gente mapeando qual máquina a gente vai usar, porque nossa máquina também, né? Porque Nosso computador em casa tinha que rodar SQL Server, Eclipse, tudo. todos os softwares que a gente dava Mais do que normalmente gravação, nos né? laboratórios da Edição, escola. a gente aprendeu a editar vídeo, ó, né? Então, assim, foi muito goela abaixo, assim, e eu falo, ainda bem que deu certo, porque foi complicado. No início foi E muito às complicado. vezes eu até fico pensando,
no caso eu e a Thay, a gente entrou ali em 2018, deu um ano de aula, 2019 a gente foi concursado. E aí 2020 estourou a pandemia, aí a gente ficou praticamente 2020, 2021 e um pouquinho de 2022 dando aulas remotas e depois começou a introduzir o híbrido. Então a gente ficou quase o mesmo tempo dando aula remota do que a gente estava dando aula presencial. A gente teve um período que ficou, nossa, você parava pra pensar, eu dei 2 anos de aula presencial na minha vida e 2 anos de aula remota / híbrida. Então a gente foi uma geração de professores que pegou esse período bem conturbado, né? E falando dessa dificuldade, a gente ainda é da área de tecnologia, então por mais que a gente não tivesse um contato com uma plataforma para ministrar uma aula online, a gente se vira. A gente aprende ali fuçando, vai vendo ali as ferramentas, a gente pode não explorar 100% daquela ferramenta, mas a gente conseguia usar. E um professor de português, uma professora de português, Na verdade, que vocês ministra... eram a esperança, toda a expectativa do centro inteiro estava em cima de vocês. Os professores começaram Os professores da TI vão resolver. Isso aqui. É. E aí você pega um professor que ministra 40 anos só no canetão e no apagador. Como que ele entra nesse universo? Como que ele entra nesse mundo? Se a gente que Que é da recurso ele vai tecnologia, usar? Como que ele vai substituir isso? como que ele vai adaptar todas as aulas dele que ele dá há 40 anos, ele vai fazer de forma remota? E aí é que nem a gente estava conversando no começo ali, quando a gente chegou. Aí que surgiu os memes, porque os professores não sabiam utilizar as ferramentas. Então ficava com a câmera aberta sem querer. Os alunos se aproveitavam das brechas que a ferramenta tinha, porque a ferramenta também não estava esperando aquela demanda de pessoas, ainda mais na área da educação. Então, às vezes, o aluno mesmo conseguia abrir o microfone de outro professor, ou então o professor não conseguia fechar o microfone do aluno, o aluno ficava fazendo piadinha. Exato. Professor Pegamos com muito. câmera aberta e sem Esquece. perceber. E os alunos, para ele é festa, né? Eles Eu já se não era divertiam. mais estudante nesse período, mas eu imagino que vocês passaram. Tinha aluno que entrava com máscara de voz para entrar com a voz do Galvão Bueno, com voz de monstro. Nossa, era um carnaval a sala de aula nessa época. Foi um período tenso, mas eles descontraíram e aí Descontraíam. a gente passou por isso no final, tudo bem, né? Mas que grande A avanço da... criatividade rolou solta. Se eles não aprenderam, eles aprenderam a ser criativos. Muito bom. E aí, voltando assim só um pouco ali do híbrido, quando a gente começou a voltar para a escola, a gente tinha que pegar parte dos alunos Isso. e acolher eles na escola e a outra parte ficava online. Só que aí caía a ponto da infra da escola, né? Muitas vezes a escola não tinha uma infraestrutura para receber isso, porque as salas de aula não são pensadas, nunca foi pensado uma sala de aula, principalmente numa instituição pública, para receber, por exemplo, computadores. Então, se o aluno trouxesse o notebook dele para a sala de aula, não tinha carregador, tomada, na verdade. Se ele trazia o celular dele para assistir às aulas, também não ia ter tomada para ele conseguir usar. Vai Wi-Fi, ter recurso. câmera para nós professores não tinha. Então, foi a toque de caixa para conseguir, de alguma forma, adaptar o ambiente da escola para conseguir dar uma aula minimamente boa de forma híbrida, né? Então, foi bem complicado essa época, bem difícil. E a gente conseguiu trazer algumas coisas graças à pandemia. Então, hoje a gente tem algumas coisas dessa época e tem a preocupação agora das instituições em ter uma atualização de hardware, uma atualização de equipamentos, porque sabe que a qualquer momento isso vai ser uma realidade na educação. A gente sempre vai precisar mesclar a forma, ter de fato uma educação híbrida, né? Tanto presencial quanto com eles em casa ou em outro lugar, né? Automaticamente a pandemia, pelo que eu pude, né, entender, ela gerou uma outra ferramenta que é o material gravado para vocês, que hoje é um artifício para manter eles talvez ativos nessa questão até híbrida, né? A questão de casa mesmo, de estar dentro de casa e como uma lição de casa, enfim. Então, Isso. acaba sendo uma forma deles estarem conectados e uma coisa que eles não tinham antes, né? Que eles passaram a ter pós-pandemia. E eu queria muito que vocês falassem um pouquinho desse período, como que foi, a gente falou um pouco da criatividade deles, né, do como eles também fizeram isso um pouco, né, de uma certa forma gostavam de fazer uma baguncinha, porque é normal, né, que na sala eles tinham isso interno, só que acaba sendo um ambiente um pouco mais controlado, quando a gente vai pro híbrido, né, vai pro
pro online fica um pouco mais aberto, e eles são muito mais, né, eles estão muito mais conectados à tecnologia do que, por exemplo, os professores que não são de tecnologia, né? Para vocês essa facilidade é tranquila. Mas como que foi para vocês conseguirem manter eles na sala de aula mesmo, online, né? Como que foi ali algum aluno que talvez não estava preparado e queria, os alunos que talvez não queriam essa oportunidade, como que foi para vocês esse processo de manter eles na sala de aula e essa retomada depois? Eu fiz o seguinte, né? Nas nossas aulas a gente fazia atividade, monitorando eles. Então toda aula tinha uma atividade para eles ir para a sala, né? Para aquele horário eles não era horário de ficar em casa, era horário da aula. Então você tem que logar, você tem que estar na sala, tirar dúvida. Então sempre a gente colocava uma atividade e isso prendeu bastante. Eu fazia chamada oral do conteúdo, então eu falava assim: "Fulano, me responde o que é tal coisa", para ver se ele tava também. Não adianta estar o espírito, que também acontecia, né? Acontecia muito. Eles nem deslogavam da sala. Sim. No outro dia tinha a cara do aluno lá, pô, você assistiu a Acabava aula, a ficou até aula. agora, né? Então, a gente fazia chamada e bate-papo. Ficava mesmo com eles. Abria A gente microfone, às vezes a gente vídeo. fazia alguma atividade Se de reinventava. controle, por exemplo, a gente abria um código no SQL, vai. E a gente permitia o controle deles na nossa máquina para eles digitarem o código. Então, ó, fulano, você vai fazer um insert na tabela tal. Como que Aí a faz? gente habilitava o aluno para ter o acesso remoto à nossa máquina, ir lá e digitava. Então a gente tinha que ter algumas artimanhas para eles falarem, poxa, nessa aula eu tenho que estar online e eu tenho que estar esperto. Não adianta eu só abrir a minha câmera não, abrir a reunião E embora. e ir embora, né? Só ficava a fotinha do Naruto lá. É. Porque a gente só dava aula pra personagem de anime. Era só isso que tinha as fotinhas na Ai, não plataforma. aguento, gente. E aí, a gente tinha que ter essas artimanhas. A gente, às vezes, Abriu o utilizava... Eclipse, deixava eles codar, né? E ia arrumando os erros. Era isso. E inovando, fazendo algumas atividades assim, bem diferentes. Eu lembro Vocês que tinha... falaram, né, de algumas artimanhas. O que traz bastante para a realidade futura deles, né? Próxima, bem próxima na real, que é a experiência do mercado, né? Hoje, a nossa área é bem comum a gente trabalhar home office. Você não vai ter mais lá, eles vão entrar como estagiários, como júniors, trainees, algo do tipo, e eles não vão ter um sênior sentado ali do lado para apoiar. Isso provavelmente vai ser remoto. E aí eles têm que lembrar lá do professor Doni e da professora Thay, que às vezes me chamava e eu tinha que assumir o código. Então vocês causaram essa experiência neles, né? Que eu fiz o link lá com que vocês também mostraram pra gente que tem a preocupação com o desenvolvimento e a carreira profissional. Vocês estão trabalhando num curso técnico para formação de profissionais para o mercado, né? E vocês também mencionaram algumas ferramentas. Quais são as principais ferramentas que vocês utilizavam e como elas contribuíram para isso? Vocês falaram de algumas de permissão de acesso. Não sei se a gente pode falar dos nomes das ferramentas, mas eu acho que sim, porque a gente vai promover elas de certa forma. O que vocês mais utilizavam? Então, a principal de todas era o Teams, E o Microsoft Teams, que era para fazer as reuniões, né? E de postar atividades. Postar as atividades. Então, as equipes... Arquivos de aula, A- PPT, é, trechos de código que vai ajudar eles. vídeos. Os vídeos. As equipes em si que tem no Teams, cada uma das equipes era uma disciplina. Então, aí tinha, por exemplo, a disciplina de banco de dados. Aí tem uma equipe lá, tem um professor e os 40 alunos. Ou 20 alunos. Tinha uma turma cheia e uma dividida, porque normalmente são 2 professores que pegam a turma. Aí, dependendo da atividade, ficava eu com os 20 alunos e a Thay com os 20 alunos. Dependendo da atividade, ficava os 40 juntos e os 2 professores. O Teams, ele tem várias ferramentas dentro dele, né? Então a gente consegue até trazer como se fosse plugins para dentro dele para conseguir utilizar. Então ele permitia controle remoto, ele já fazia A gente fazia forms. forms, Forma dinâmica. gravações ele também faz. Ele tinha lá um YouTube dele também, onde ficava disponível todo o acervo das videoaulas que a gente gravava. O que mais que a gente utilizava dentro do Teams? Tem outras plataformas que a gente usava à parte, tipo Kahoot, para dar ali um ar de gamificação nas aulas.
as IDEs, né? Também que a gente... Aí os softwares que a gente utilizava em sala de aula mesmo, normalmente no laboratório. e tal. Técnicos mesmo, né? Que eles iam É. utilizar para codar mesmo. Isso, a rodar. gente abria. Você chamou a atenção para um termo que eu queria entender. Vocês mencionaram em alguns momentos gamificação. Em alguns momentos, a pessoa que está ouvindo falou, ele acabou de falar isso, Aline. Não, eles mencionaram antes, galera. Como é que vocês utilizavam gamificação na aula e qual era o feedback dos alunos em relação a isso? Tipo, o que isso influenciava dentro da aula e dentro do aprendizado? Essas aulas eram aquelas aulas que eles ficavam mais animados, porque a gente sempre... Gamificação, assim, de forma resumida, é trazer características de jogos para alguma atividade que a gente vai aplicar em sala de aula. Então, o Kahoot, por exemplo, a gente tinha um esquema de ranqueamento. A gente fazia um quiz com os alunos. Com conteúdo, não esquece Com disso. Senão o conteúdo pessoal da aula. vai falar, nossa, meu filho tá indo brincar. Não. Jogar videogame na aula, não. Não, com conteúdo da aula em Isso, si. sempre conteúdo. A gente fazia um quiz, Pedaço de código, o pedaço que vai de dar esse código? conceitos. E aí a gente fazia no Teams mesmo. A gente começou a fazer bastante no Teams, porque a gente precisava prender eles de alguma forma, né? Manter eles ali dentro da reunião. E era um esquema de quiz, né? E conforme eles iam respondendo, ele vai mostrando ali algumas conquistas. Ah, você foi o mais rápido a responder essa questão. Você tá numa sequência de 3 questões certas. Então ele tem esses Não, elementos você achava, de jogos nossa, tô manjando. que. E aí eles ficavam super felizes. Aí aparecia lá um troféuzinho. E aí no final tinha todo o ranking para ver quem ficou em primeiro, segundo, terceiro. Aí a gente inventava algum brinde para eles, para atrair, deixar mais atrativo Era ainda. bis, né? Era algumas coisas. Uma caixa de bombom. A gente começava a aula falando que era um Play 5, mas depois a gente falava que era brincadeira. Não, tava lendo Play 5. Muita gente que vai. Era só pra motivar mesmo. Isso perdurou pós modelo online? Sim, Sim. hoje a gente brinca A gente muito utiliza com isso. ainda em sala de aula ainda. Pega um pouco a parte da infra da escola, né? Porque precisa de uma internet para comportar os 40 alunos conectados, né? E mais a gente, o professor. Dá um delayzinho, às vezes ali tem um aluno que perde uma questão ou outra por causa Aí fica disso. bravo, né? Que eles são competitivos, São muito né? Não competitivos. esqueça que nossos alunos são competitivos. Mas a gente continua assim. A gente sempre tenta trazer, assim, uma aula mais descontraída. Porque... Somente quando o assunto, a gente vê que a gente tá perdendo um pouco, né? Que eles já estão, ai, professor, hoje é Godard, ai, professor, hoje tem que fazer tal coisa, os pilares da programação. Fica muito rotineira a aula Aí e a a gente gente dá essa vê e fala assim, quebrada. não, a gente tem que dar um time pra eles. Dá uma Vamos quebrada, brincar, sem vamos sair do brincar, porque conteúdo, senão né? não dá. Porque, querendo ou não, é uma forma deles aprenderem também. Então, dá essa quebrada bastante na rotina, porque muitas vezes a gente chega na sala de aula e fala, poxa, querendo ou não, hoje não dá pra fugir, vai ter que codar. Então, fica lá codando, aula, 1h30 codando. E aí, À vista, né? à vista, Já não começa a ver o foco os erros, a gente tem deles que começar a ver. E aos mas erros, assim, não fechou chave, ponto e vírgula, não declarou a variável, quer usar a variável, né? E é sempre os mesmos erros. Às vezes É. eles chamam a gente, aí tipo, a gente, pra não levantar da cadeira, já fala, ó, dá uma olhadinha aí, se depois um ponto e vírgula ali. Já conhece o aluno, né? Já. Esse aqui esqueceu do ponto e vírgula. Mas acontece muito. Ai, Mas- Pro, era isso mesmo, obrigada. Estamos aqui. Mas sabe o que que eu acho mais legal? Essas ferramentas, querendo ou não, elas preparam eles para o mercado de trabalho. Porque quando a gente fala hoje de grandes consultorias, o Teams ele é uma ferramenta que é muito usada, que tem alguns profissionais que já estavam na área, que não, né, que tem os profissionais já muito mais velhos também, que tem essa dificuldade de se adaptar ali a uma ferramenta. Eles já vão entrar com isso Conhecendo. muito refinado, conhecendo os artifícios que a ferramenta tem, né? O Kahoot é uma coisa que a gente faz de vez em quando no ambiente corporativo também para dar aquela descontraída. Eu já apliquei algumas vezes com a minha equipe em alguns momentos para a gente passar alguns materiais, passar algumas informações para eles. Às vezes até a gente já brincou também para falar das localidades, né? O que a gente tem mais de uma localidade, então, que tipo de comida o time de Recife gosta mais? Que tipo de comida o time de São Paulo gosta mais? Então são coisas que a gente aplica no mundo corporativo em alguns entes para realmente trazer também um pouco de leveza, porque a gente sabe que o dia a dia ele consome.
Sim. consome demais, né? Então, eu acho que isso vai ser um avanço para eles muito, muito grande. Eu queria fazer agora uma perguntinha, né? Vocês estavam falando muito da parte da codificação. Como que é esse processo de avaliação quando a gente fala de matérias técnicas, né? Que não são matérias ali que saem um pouco ali não só da teoria, elas invadem um pouco a prática, e a prática ela precisa contar, porque eu acho que ela é um decisor muito importante para o mercado de trabalho. Como que é esse processo de avaliação que vocês fazem de cada aluno para também entender, não só o processo de nota, não é o processo de nota que eu quero entender, mas como para vocês avaliarem, aquele aluno precisa de mais conceito, aquele aluno está precisando de mais prática, porque eu acho que esse temperamento, ele acontece quando vocês vivenciam aquilo na sala de aula, né? Sim. E lá no centro a gente trabalha com competências e habilidades, né? Então, a gente não pode, por exemplo, usar só um instrumento de avaliação. Então, vamos trabalhar Mínimo 3. e Pesquisa, só diversos, pesquisa, né? diversos, justamente para ter essa educação personalizada, né? Para a gente conseguir atingir todos os alunos da sala. Às vezes um aluno é bom num seminário, mas aí tem um aluno que ele não Que consegue não se consegue, expressar, trava, não né? Não consegue consegue nem falar. apresentar o TCC. Aí tem aluno que é bom ali na hora de fazer uma codificação, mas ele é muito ruim ali na hora do conceito, de explicar. Então, a gente tem que trabalhar sempre com ferramentas diferentes de avaliativas, para conseguir sentir justamente isso nos alunos e trabalhar essa parte que ele tem defasado. Às vezes a gente tem que voltar em algum assunto, Natural. algum conceito, às vezes a gente tem que pensar poxa, essa turma a gente não está conseguindo atingir. A gente não está conseguindo mostrar para eles o que a gente de fato quer que eles enxerguem. Então a gente tem que pensar, poxa, tá, o que a gente vai fazer? Vamos pensar numa outra atividade, alguma metodologia ativa, alguma coisa para trazer eles para esse E conteúdo. geralmente, quando acontece isso, eu paro a aula, paro o conceito e falo, gente, o que tá acontecendo? Vocês não estão gostando da aula? Aí eles ficam com a cara do vocês não gostam de mim? Não, é. Por quê? Porque assim, às vezes eles estão com vergonha de falar, professora, a gente não entendeu o conceito, a gente não tá gostando, porque na educação, gente, a gente só gosta do que a gente entende. Por isso que muita gente não gosta da matemática, porque é uma coisa que para eles não entendem. E a programação, a gente carrega esse peso também. Mas, gente, o que vocês não estão entendendo? E quando você passa a voz pro aluno, tudo dá certo. Porque eles vão falar, professor, esse assunto foi muito rápido. Talvez codificar dessa forma a gente não tá entendendo. Talvez ter que, né, explicar mais o enunciado, ter que diluir mais, né, dar mais detalhes do enunciado. Então, quando a gente para a aula e passa a voz para ele, dá tudo certo para eles, né? Dá tudo certo, porque eles vêm com a devolutiva, eles vêm com a reclamação. E eles são muito sutil, por ser aluno, eles não vêm com a pedra, eles vêm com a solução. Fala, professora, e se a gente fizesse dessa forma? Eu acho que a galera ia entender melhor. Já tiveram algum case que algum aluno em aula surpreendeu? A gente tem alunos que são muito fora da curva. Temos. A gente tem alunos que são excelentíssimos, que a gente fala, meu Deus do céu. Não, e ele explicando pra gente o código. Olha, professora, isso aqui eu fiz assim, tá? Porque eu acho melhor. Vai gastar menos processo? Não. Antes da inteligência artificial, porque às vezes você pode ficar até com o pé atrás. Fala, meu, não foi ele que fez isso. Ele deve ter jogado no chat GPT, Não, no mas Gemini, a alguma gente coisa. descobre. Mas não, você sabe quando o aluno é bom de verdade e você tem noção de que ele realmente escreveu aquilo. E é esse aluno que representa o centro, né? Numa Olimpíadas de Programação, programação, uma Olimpíada de robótica. matemática, de É robótica. esse aluno que vai longe. Tem uma turma que a gente leciona hoje que tem 4 alunos que tá na última fase da Olimpíada de Programação, por exemplo. Que tá fazendo hoje, né? Que tá fazendo Boa agora, sorte pra inclusive. eles. Boa sorte Daqui a pra pouco a eles. gente pergunta como tá a prova. Que legal, que legal. Vocês a Ju fez uma pergunta e me remeteu a um outro ponto que eu queria perguntar para vocês. Eles têm acesso à informação hoje em dia, né? Muito fácil. Como é que vocês orientam esse acesso à informação para não ir para um lado ruim no momento da utilização? Por exemplo, utilizar, ChatGPT. se for para ajudar a construção de um código, alguma coisa. Agora, fazer um copy-cola sem entender o que está fazendo é diferente. Como é que vocês orientam eles nesse aspecto? Porque eles são novos. Sim. É um desafio, de fato. A gente meio que é aquilo que a gente tá falando. É uma coisa que a gente tá aprendendo a lidar agora, porque é muito novo, né? A inteligência artificial hoje em dia é nova até pra gente. Acho que há 2, 3 anos atrás, a gente não imaginava que ia ter um chat GPT da vida do jeito que funciona hoje.
Eu particularmente não esperava que ia ser tão, assim, tão acessível, né? Tão Eu fácil de confesso que eu já utilizar. esperava. Eu achei que ele demorou ainda pra vir. É. E aí, por exemplo, tem aluno que a gente passa uma atividade X, e a atividade é simples, relativamente simples de fazer. E aí o aluno chega com um monte de coisa ali, aí você fala, meu, eu só pedi isso, por que que tá fazendo X, Y e Z? Ah, não, professor, porque eu achei assim melhor, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que que Aí tá a gente fazendo manda, a aqui? gente é malandro, né? O que que tá fazendo essa linha aqui? Ah, não sei, professor. Essa aqui eu... Essa? Então, essa. E Ou, essa? E eu também não sei. Aí você já começa. esse aí tem ainda os casos que falam, não sei, mas aí tem os outros alunos que começam a É, falar nada com nada. Fala, tá bom, Toma lá com o creme. cara tá chamando um objeto e fala assim: não, tô declarando a variável. Você fala, ah, aqui você tá declarando essa minha. É, você tem certeza? Aí ele já começa a ficar com medo. Fala assim: eu acho que. Aí a gente fala, ó, Mas, você usou o assim, chat. Você o que usou a o chat gente fala do GPT. chat, pode usar. Sim, Desde que você tenha domínio do Conceito. exercício, que você já andou alguma coisa. Agora, você depender dele pra tudo, isso é perigoso, sim. né? Aí a gente vai pro ponto. Você vai fazer uma entrevista. E lá não vai ter o chat GPT. Aí ele já começa a ficar assim. Não, falei, não, muitas vezes não tem nem internet pra você consultar. Muitas vezes a prova é no lápis, na caneta. E aí? Professora, eu falei, E aí, o que você vai Lembra fazer? 2 anos atrás, quando eu usava canetinha colorida e fazia no quadro? Você assusta eles, hein? Então, Mas é real, hoje em dia, pra eles as não entrevistas técnicas, a gente... É bem comum pedir teste, né? Eu quero que você faça um exercício aqui pra gente entender qual que é a lógica do profissional. isso não Ontem, vai rolar. ontem mesmo, eu tava na aula de banco de dados 1, aí eu passei uma tabelinha para eles e pedi para eles fazerem uma série de inserts dentro da tabela, bem básica, é um primeiro ano. E aí eles pegaram e jogaram no chat GPT para fazer os inserts para eles. Aí eu falei, nossa, mas aí eu passei bem na hora assim, eu falei, usando o chat GPT na aula, né? Nossa, Espertinho. nessa hora eles têm Aí até ele, dor não, cólica, não, né? professor, é porque você pediu muito insert. Eu tenho preguiça de escrever tudo isso de insert. Tem isso também. Aí eu falei, tá bom, beleza, ok. Até entendo, até acho válido a sua reclamação. Mas faz só um insert pra mim aí, só um. E aí já colocou a sintaxe totalmente errado, nada com nada. Eu Porque falei, ele ó, fixou. tá vendo? Você não aprendeu a fazer o insert. Você só quis ser rápido. Você só quis ser rápido. E aí, nesse sentido, é que a ferramenta tá te atrapalhando. Ok, você não precisa decorar. Não é isso que eu quero que você faça, mas eu quero que você entenda ali, pelo menos, como que é a sintaxe, como que funciona, porque você não pode depender disso sempre. Então, tem que usar a ferramenta com sabedoria. Tem que saber a hora certa de utilizar, o momento como você tem que utilizar. Às vezes, se você não está entendendo o seu código de fato, pode jogar lá, perguntar para ele o que está fazendo aquela linha, tentar entender o que de fato está fazendo aquilo, para você futuramente saber utilizar aquilo num outro projeto, num outro código, num outro exercício. Mais engraçado, Doni, do que você falou e que eu acho isso muito válido, né? Não é podar eles de utilizar a ferramenta, porque eles também precisam saber utilizar essa Sim. ferramenta. Sim. É importante, porque é algo que está vindo e pode ser algo que vai alavancar. Mas o quanto é importante eles também buscarem esse lado de entenderem o que está fazendo. Por exemplo, ele quer ser rápido? Ele poderia muito bem abrir um Excel, pôr um insert lá e fazer uma fórmula para concatenar tudo e fazer para ele de uma outra forma que ele não precisaria digitar tudo. Então, existem outras formas ainda, existem outras ferramentas antigas que funcionam tão bem quanto um chat GPT que você pode também performar mais rápido. Sim. Mas é muito importante isso de manter o uso da ferramenta também, porque eles precisam aprender. Eu vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Eu queria entender com vocês quais são os principais hoje desafios de se manter atualizado para manter essa galera no melhor nível de tecnologia, né? Olha, Como é que é essa formação continuada de é um professores? é um desafio, porque se a gente for parar pra pensar o que a gente aprendeu na faculdade, Nem usa mais, né? nem Eu, usar pelo menos, mais. Nem eu, usar não- mais. eu uso, 10% do que eu aprendi naquela época, naquele curso, porque ele ficou pra trás. Sim. Tipo, mobile. Eu não aprendi na faculdade. Eu não tive aula de codificar para Android, para iOS. Não tive essa aula. Mas eu tive que aprender para dar essa aula. Tive que procurar outra universidade, outros cursos Pra para poder se dar essa aula. atualizar e conseguir
trazer um conteúdo para eles, né? Eu até tive mobile na faculdade, mas foi tipo Android Studio usando Java. Não se utiliza mais isso. Já é outra linguagem, é Kotlin. Eu aprendi isso, depois eu Ou tive que trocar. agora a gente tem as outras, Tem. os frameworks baseados em JavaScript. Então, meu, a tecnologia, ela tá cada vez... É exponencial, né? É incrível. E se a gente pegar lá atrás, a gente estudava Java, estudava Android Studio e perdurava isso por um tempo, né? Eu sou do Durava. VB. Visual Basic. Visual Basic. Respeita. Ai, se a gente for puxar mais pra trás ainda, Visual Basic, minhas aulas de visual. Era mas engraçado. Com um livro. Gente, pensando em toda essa atualização que ela é necessária e vocês acabam fazendo essa transição de um ano para outro, se dividindo entre colegas de trabalho para isso acontecer. Qual que é o subsídio, como que é a infra hoje da instituição para apoiar vocês nisso e principalmente os alunos, né? melhorou bastante, como a gente estava conversando no início. Acho que muito graças à pandemia. Eles estão tendo, assim, como é uma instituição pública, é tudo muito mais burocrático, né? Mas As eles licitações as demoram licitações demoram, mas eu sinto que eles estão tendo um olhar para isso. Eu sei que tem projetos dentro do Centro Paula Souza de, por exemplo, fazer uma atualização na rede, na estrutura de rede da escola, por exemplo. Por quê? Precisa de um cabeamento moderno para poder comportar uma banda larga de qualidade. A gente precisa do quê? De Wi-Fi na escola inteira. Hoje é uma coisa que a gente não tem. Mas a gente sabe que tem projetos no centro para fazer essa atualização dentro das escolas. Mas hoje em dia, a gente tem ali o suficiente para funcionar de certa forma. Então, por exemplo, Wi-Fi. Imagina, por período, a gente tem mais ou menos uns 400 alunos. A gente precisava de um access point em cada sala de aula, de nível empresarial, para poder comportar esse volume de pessoas. Porque hoje em dia a gente tem um roteador doméstico. Um roteador doméstico não aguenta nem a minha família no churrasco em casa. Imagina 400 alunos tentando acessar, fora os funcionários e os professores. Então, é um pouco complexo essa parte de infraestrutura. Mas eles deu uma grande melhorada. Então, Os nossos labs, né? depois da Não pandemia... tinha. Hoje a gente tem os notebooks que comportam bastante coisa, as imagens que a gente está fazendo, está comportando. Tá mais... Hoje a gente pode dizer que a gente tem 4 laboratórios lá, um Isso. excelente, 2 muito bons e um ruim, pra não falar outra coisa. Mas ele tá melhorando, só que a gente sente uma carência ainda disso. Então, a gente poderia ter outros equipamentos também para nos auxiliar, por exemplo, tablet seria uma outra aquisição muito legal, porque agrega muito no ensino híbrido, a gente conseguir utilizar alguma coisa com eles. Notebooks a gente tem bastante agora, a gente também teve a aquisição de uma sala maker, então tá fluindo, mas ainda não tá Não é longe o do ideal. ideal, tá longe do longe. ideal. Tá uma infraestrutura ok. Eu acho que falta também a questão do subsídio para o professor se preparar. Para o professor fazer um curso, igual o curso de TI, gente, não é R$1.000. Você não faz mais cursinho assim. Não, você paga 6.000. Falta uma 5. formação continuada para os Mas professores. e aí? Você tem subsídio? Você precisa usar isso para o Estado, mas você não tem subsídios. Você tem que pagar. Parcela lá e faz o curso. Poderia ter algum É para você dar aula, é para você, né? Eu sei que é para você, pessoal, mas é para você usar com seus alunos. Falta muito isso. Falta bastante. Não. E até no uso de tech, a gente está falando assim de atualização nas disciplinas que normalmente a gente leciona. Mas precisava para os outros professores também aprender a utilizar as tecnologias que a gente acabou de falar aqui tudo. Então, que nem a gente voltando lá, o professor que dá 30 anos a mesma aula de português, usando o Lousa. Poxa, poderia ter uma capacitação para esse professor, para ele poder curso. utilizar uma inteligência artificial, para ele poder utilizar alguma plataforma, para ele dar uma melhorada ali na aula dele. E ele tem responsabilidade por manter a aula da mesma forma, mas não é culpa dele só. Falta ali um auxílio do governo para isso, né? Estamos te dando essa ferramenta, muda? Não tem. Não tem. E ele é acomodado, muitos são acomodados, vai ficar daquele jeito. Para mim tá bom, então. Às vezes ele também não sabe nem como buscar essa informação, então é complicado. Precisava de um respaldo melhor. Me remeteu, a gente teve um convidado e a gente falou sobre a tecnologia na saúde pública.
né? E não era educação, era a saúde, a gente meio que tá cruzando os temas, né? E a gente falou bastante sobre treinamento, né? Treinamento de pessoas que não necessariamente são da TI, né? Como a gente tem que ter esse cuidado com elas no uso da aplicação, no uso da ferramenta. E lá eles utilizam as ferramentas para receber as pessoas, para fazer os atendimentos. Então, não tem como, tem que aprender. É diferente, por exemplo, de um professor. Ele tem o método que a gente fala, né? O raiz. Ele é o professor raiz, ele vai riscar a lousa. Mas, cara, o quanto isso é importante. Na saúde, isso acelerou da pandemia para cá. Ele falou que, assim, monstruosamente. Desde os teleatendimentos. E aí, eles têm um cuidado muito grande com isso. Eu acho que falta esta atenção dentro da educação. Sim, eu também. A ferramenta está lá disponível, mas às vezes a gente não consegue auxiliar o professor e auxiliar os alunos nesse uso, né? Eu acho que precisa de talvez um equilíbrio, né? Eu acho que a carência que tem hoje, que tá melhorando, né? Que é tecnológica, de ter a infra necessária para os alunos, acaba deixando um pouco de lado de que o professor também precisa buscar mais capacitações além da que ele tem, para que ele consiga trazer uma melhor adaptabilidade para aquele aluno pensando no mercado de trabalho, né? Porque eu acho que esse é o objetivo principal, né? Preparar pessoas hoje para o mercado de trabalho. Não é simplesmente ensinar por ensinar. Enfim, eu acho que falta até porque a gente sabe que a vida de professor não é o que vocês falaram. É a carga horária que vocês têm fora de sala, né? De preparação, de planejamento, tudo isso ninguém enxerga. É aquele background ali que ninguém tá vendo, né? Os pais não estão vendo. Mas ele acontece, vocês acabam passando o dia inteiro na escola, Sim. né? E o tempo que vocês têm não fora de aula é o tempo que vocês têm para tentar correr atrás de um planejamento, enfim. E aí um tempo de curso tem que ser um quê? Um tempo totalmente extra, totalmente fora ainda desse tempo, porque não concilia, né? Uma coisa não pega na outra. Exatamente. Falta horas no dia pra Exato. conseguir fazer tanta coisa. E isso, assim, chorando as pitangas, né? Isso a gente tá falando de um professor que trabalha só na ETEC. Tem muitos professores que trabalham na numa rede. ETEC e ainda trabalham numa rede privada ou então numa outra instituição e acaba trabalhando 60, 65 horas por semana. E aí ele ainda tem que ter essa preocupação de atualizar o material dele, se atualizar. É bem complicado mesmo. Para ser professor hoje em dia, você tem que ter superpoderes. Eu não quero ir pro final da nossa chamada numa melancolia. Por isso eu vou mudar a pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação e colaboração. Como é que vocês ensinam isso para eles e como que como é que vocês promovem isso dentro da sala de aula? Olha, é bem... É uma outra habilidade bem uma habilidade crucial. bem difícil, né? Porque a gente tá numa geração... Não vou falar complicada, não, mas é uma geração um pouquinho difícil, né? Eles se dispersam muito fácil, eles têm pressa, né? Eles Você têm vê que eles muita querem se pressa. atropelar. Eles querem tudo Tudo pra ao mesmo ontem. tempo. O exemplo do insert mesmo. Eu não tenho paciência pra digitar 10 insert. Nossa, vai acabar o dia. Tem Tá que na ter. aula. E a gente tenta se aproximar deles. Acho que aquilo que a Thay Aproximar. falou, Trabalhos em grupos, trabalhos em grupos. muitos. Que Aquela- no outro dia eu vou avaliar uma apresentação para ver a dicção, como que tá essa coisa de falar em público. Sim. Que aí a gente vai ver também se eles se respeitam, porque tem muitos que a gente põe para apresentar, um fica lá, essa trouxa, vai apresentar. Aí a gente muda a ordem e fala, não, agora quem vai apresentar é você, quem vai ficar gritando sou eu, né? Porque eu respeito, às vezes eles não vêm com esse feeling de que, poxa, o meu amigo tá apresentando, eu tenho que ficar quieto. Não, ele é parceiro, eu vou zoar ele, vou fazer meme, mas o cara tá apresentando. Gente, e isso eles estão aprendendo conforme a gente vai passando os trabalhos, as dificuldades, né? Então, vira e mexe, a gente faz isso. E aquilo que você tinha falado também, de trazer eles para próximo da gente, né? De conversar com eles, entender as dores deles, entender o que eles não estão gostando na aula, aonde a gente poderia melhorar. Então, a gente tenta deixar eles sempre muito próximos. Eu e a Thay somos bem parecidos nesse sentido. Ela é um pouco mais brava que eu, mas... Nem percebemos.
Mas ela é bem coração com os alunos, ela conversa, ela traz eles para próximo, para a gente entender aonde que eles não estão gostando da aula, onde eles estão tendo dificuldade, aonde que a gente pode melhorar. A gente sempre tem esse diálogo com eles. E aí, essa comunicação, essa aproximação deles sempre ajuda no Na tocar das qualidade do nossas ensino aulas. para eles mesmos, né? E Vocês, no ambiente das nossas aulas mesmo. É bem legal. vocês falaram muito sobre isso, né? O quanto eles hoje dão feedback, né? O quanto eles fazem isso. Só que, em contraponto, eu vejo que a geração que tá vindo, eles têm, assim, não diria que é um bloqueio, mas eles têm algumas questões ali na hora de se expressar e se comunicar. E que bom que vocês conseguem acessar com esses feedbacks, né? Que bom que eles buscam esse feedback, essa constância ali que vocês estão conseguindo ter em aula. Porque eu acho que isso é essencial para que vocês também consigam acertar as rotas, né? A gente começou o episódio, né, falando de vocês, né, do ponto de vista do como a gente também enxerga. E a gente mencionou o quanto a Thay é uma mentora e uma inspiração para eles. A gente teve a oportunidade de estar no ambiente de vocês, né, no escritório de vocês. E, cara, isso é muito evidente, a relação. Eles tratam com muito respeito, mas eles ainda assim são jovens e vão fazer a brincadeira e vão zoar o amigo lá na frente. Mas vocês trabalham com eles o cenário real, o que vai ser o dia a dia, né? Isso é muito legal. Bom, gente, olha, ó, chegamos ao fim. Passou rápido, Passou rápido. foi rápido. Passou rápido. Bom, a gente quer agradecer muito a participação de vocês aqui. Estamos muito felizes de receber educadores, de poder falar de educação. Eu acho que isso o objetivo do pod é passar essa informação, é também trazer o mundo, não só corporativo, mas também trazer o mundo da educação. Está sendo algo pra gente gratificante, né, Aline? Sim, na verdade, eu volto para agradecer vocês pelo convite. Pra gente foi uma super experiência. De novo, estar no escritório de vocês e dar aquela sensação de coração quentinho, né? Ver a nova geração se formando e ver eles se apaixonando por isso. Dá uma super esperança. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem com eles. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio e como vocês já sabem, né, esse episódio tá massa demais, então vocês não deixem de dar um like, de compartilhar, comentem aqui no vídeo, se tiverem perguntas, mandem que a gente passa para eles responderem para vocês também. E é isso, a gente espera ter deixado um conteúdo aí de valor para vocês, falando sobre educação, mentalidade, evolução e como a tecnologia precisa evoluir nos dias atuais, tá bom? Então, não deixem de seguir também o nosso canal, ativa o sininho. Aqui nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo, então segue a gente lá que toda terça tem conteúdo. A gente tem as terças aí com muito conteúdo para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. Até a próxima. Encerrado. Tchau, tchau.